Oi, oi pessoal, como vocês estão? Hoje vamos conversar sobre Angústia, esse clássico escrito, publicado por Graciliano Ramos em 1936, que finalmente li, estava na minha lista há um bom tempo, porque todo mundo que lê fala coisas muito boas dele, e realmente, gente, que leitura! Eu não conseguia parar de ler. Era, assim, uma coisa muito frenética, porque é como se nos dragasse para si, para dentro da história. Para vocês terem uma noção, quando eu comecei a ler, eu postei nos stories. Aliás, me siga lá no Instagram se você ainda não me segue, @blogliteraturice, e aproveite para dar o seu joinha nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. Assim você recebe o conteúdo que eu posto por aqui assim que ele sai. Enfim, eu postei por lá e vieram conversar comigo sobre o livro, né? Muitas pessoas fãs do Graciliano e desse livro especificamente. Inclusive falaram sobre uma semelhança aí, narrativa, desse livro com Crime e Castigo, do Dostoiévski. Ai, Mel, esse livro é o nosso Crime e Castigo. Então eu já tinha uma ideia do que esperar em termos da narrativa, porque sim, gente, eu encontrei muito essa semelhança aqui, em termos de quem narra está imerso em uma febre. Está num estado febril, acabou de sair dela, aliás. Ele abre o livro falando que ficou 30 dias muito mal na cama e só então ele começa, né, a reviver o que acabou acontecendo em sua vida. É um livro de memórias, portanto, ele vai relembrar um passado recente. E quem é ele? Ele é o Luiz da Silva, um cara de aí 30 e poucos anos, normal, veja que até o nome dele, Luiz da Silva, é bastante comum. Ele trabalha em um jornal e não ganha lá grandes coisas, por isso que está sempre com dinheiro curto na pindaíba, tendo dificuldade para pagar o seu próprio aluguel. Aluguel de uma casa, que aqui é o ambiente da maior parte do livro, muito claustrofóbico, muito completo de miséria, porque é sujo, tá cheio de ratos por ali, roendo as coisas, ele escuta os ratos em vários momentos do dia. Então é um ambiente que realmente não é nada bom, pelo contrário, e isso meio que vai sufocando tanto o narrador quanto nós leitores. Se vocês, leitores de Crime e Castigo, forem lembrar, essa questão do ambiente também é bastante importante nessa outra obra. A outra grande questão aqui é que esse protagonista é herdeiro de uma decadência, já que seu avô e seu pai eram latifundiários. Temos na página, eu até separei para mostrar para vocês, mas temos na página 11 a citação ao seu avô, que se chamava Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva. Vejam esse nome grandioso, que vai se encurtando conforme as gerações decadentes. O seu pai chamava então Camilo Pereira da Silva, só, para ficar ele, Luiz da Silva, conhecido assim como Luiz da Silva. E digamos que esse não é lá um cara que está muito bem. Ele mistura passado com presente, com o que ele vai prospectar para o seu futuro enquanto uma ansiedade sua. Isso vai tornar a sua narrativa bastante caótica, com um acréscimo que só adiciona complexidades, que é o de ele ter uma perspectiva rancorosa da vida, de tudo e todos, por conta de sua situação, em que nem a sua posição social, nem a questão financeira lhe é favorável. Ainda sobre essa questão da narrativa, na página 25, destaquei um trecho para compartilhar com você sobre isso. Ele diz: "Em que ponto do trajeto me acho? Não tenho consciência dos movimentos, sinto-me leve. Ignoro quanto tempo fico assim. Provavelmente um segundo, mas um segundo que parece eternidade. Está claro que todo desarranjo é interior. Por fora, devo ser um cidadão como os outros, um diminuto cidadão que vai para o trabalho maçador, um Luiz da Silva qualquer. Porém, é isso que ele diz, internamente ele se encontra em desarranjo." Essa é a palavra-chave para entendermos essa narrativa. Ele vai contando sua história de que, quando tinha, se não me engano, 14 anos, muito jovem, ele perde o seu pai e por isso tem que sair ali da sua casa, ele perde tudo que tem, vai para a cidade, fica numa pensão, conhece até um estudante com quem
trava uma certa amizade, e aí depois ele vai parar na história presente, que é a qual ele volta e que aconteceu recentemente, cerca de um mês atrás, alguns meses atrás. Que é quando ele mora nessa casa, como eu disse, de muita miséria, que é vizinha de uma casa de família que possui como membro a Marina. É uma família de pais e a Marina, filha, jovem, com quem ele vai acabar se relacionando. Só que algo acontece porque vai chegar uma outra figura masculina, funcionando no enredo como um rival do Luiz da Silva, já que ele, Julião Tavares, é filho de comerciante, portanto possui dinheiro e status social, coisas que Luiz da Silva não possui. Luiz da Silva, como eu disse, se relaciona com Marina, pede ela em casamento, dá dinheiro para ela, aliás, tudo que ele tinha de economias, que foi muito difícil de conseguir, para ela comprar o enxoval. Só que algo acontece por conta da introdução desse outro elemento, que é o seu rival. Isso é basicamente o que temos como premissa da história dessa obra, que vai além, gente. Vai além, mas num trabalho, numa abordagem psicológica. E vocês que me acompanham aqui sabem que eu gosto desse tipo de livro, eu gosto desse tipo de narrativa, que é complexa, que é difícil, é dolorosa, é espinhosa. Sufocante também, assim como o próprio narrador se enxerga nesse meio no qual vive. O meio social, o meio familiar também, esse ambiente que é a sua casa. Então, se você busca por um livro que te faça sentir, que te faça experienciar a angústia por meio da perspectiva de um protagonista narrador nada confortável na vida que leva, esse é o livro perfeito para esse momento para você, até porque temos até o nome indicando isso. É angústia, gente, do início ao fim. Agora eu vou entrar no momento do vídeo no qual vou tecer alguns comentários a respeito dos acontecimentos finais do livro, portanto, se você não gosta de spoilers, se você ainda não leu o livro, essa é a nossa despedida, se bem que vou deixar indicado aqui na régua do vídeo, na minutagem dele, esse trecho com spoilers vai ser finalizado, tá bem? Enfim. Bom, o que acontece é que ele entra em um estado muito frenético de raiva, de angústia, claro, mas querendo se vingar, querendo fazer coisas que... Será que ele faz mesmo? Bom, ele descreve um assassinato, ele matando justamente o Julião Tavares, o seu inimigo. Esse é o grande acontecimento do final do livro que eu queria comentar com vocês, até porque eu li esse livro para uma disciplina da pós, do mestrado, e no seminário que alguns colegas de classe fizeram sobre o livro, que trouxeram para a gente discuti-lo, eles até colocaram um questionamento: será que não seria possível interpretarmos esse assassinato como não tendo acontecido de fato, mas sendo algo ali internalizado, imaginado pelo Luiz da Silva, já que em muitos momentos ele mistura coisas que estão acontecendo no presente com coisas que ele quer que aconteçam. Por exemplo, quando ele diz que volta para casa, temos na página 291 o seguinte trecho: não fui eu, escrevo, invento mentiras sem dificuldade, mas as minhas mãos são fracas e nunca realizo o que imagino. Ele tá falando isso, gente, no momento em que ele tá tentando ali, claro, se ver fora de uma possível culpa quanto ao assassinato do Julião Tavares. Porém, ele está dizendo aqui que inventa mentiras sem dificuldade. E isso realmente acontece, porque ele é um escritor sob encomenda. Em muitos momentos também tivemos aqui ele falando sobre o seu ofício, inclusive que para ele era fácil inventar certos padrões de textos demandados pelas pessoas, pelo jornal no qual trabalha. E eu achei curioso porque em nenhum momento durante a minha leitura me passou pela cabeça essa possibilidade, embora nenhum dos meus colegas tenham achado ela inverossímil. Mas tudo bem, vamos voltar aqui, partindo do pressuposto de que isso aconteceu. Socorro, sabem? Depois que isso acontece, ou durante esse acontecimento, tá tudo tão frenético, tudo tão até mesmo visual, mas mesclado aos sentimentos de angústia desse narrador que, meu Deus, assim, é conflituoso. E um outro acontecimento aqui do livro que eu gostaria de comentar nesse momento do vídeo com vocês é quando ele persegue Marina depois que ela o abandona e engravida desse Julião, desse seu inimigo, que a abandona por sua vez. E ele vai persegui-la em um momento muito crucial,
muito aterrorizante para ela, eu imagino, muito doloroso, que pelo visto foi o seu aborto. Então ele vai segui-la depois que ela sai daquele local, que também é claustrofóbico, me parece, por mais que ele não tenha entrado ali, mas só descrito a fachada. Depois que ela realiza esse aborto, me parece, ele vai persegui-la e no caminho, acompanhando ela, vai assediá-la moralmente, vai atingi-la com palavras horríveis, chamando-a de puta várias vezes. Há um aspecto misógino aqui que é dilacerante. E sim, também temos que pensar nessas mulheres do livro. Temos várias mulheres aqui que, na perspectiva dele, uma perspectiva misógina, portanto, são péssimas, assim. Como Marina, né, que decai completamente. Ela já não começa lá muito bem, porque seria a menina atirada, que se relaciona com ele facilmente, claro, sempre seguindo essa narrativa em primeira pessoa. Temos que lembrar disso o tempo todo. Mas se pararmos para pensar na sua condição social, no que ela buscava na vida e o que lhe aconteceu, porque isso daqui a atingiu para sempre. Não é uma personagem simples, não é uma personagem descomplicada, bem de longe. Aliás, nada de descomplicado acontece e existe aqui nesse livro. Enfim, pessoal, essas foram as pontuações que eu queria compartilhar com vocês nessa minha indicação de hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo, espero que vocês deem uma chance para esse livro, que é realmente maravilhoso, e que depois conversem comigo sobre a experiência que vocês tiveram, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, os porquês. Eu vou agradecer aos madrinhos, que são os apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse, que é onde nós temos nossa campanha de financiamento coletivo, que dá aqui base para o Literaturice continuar com a sua programação. Então vou agradecer a eles, vou agradecer a todos vocês que estão assistindo aí esse vídeo. Vamos ficando por aqui e até o próximo. Tchau, tchau!